Vamos lá então, pessoal, retomando? Então nós paramos aqui nesse exercício. Então vamos ver como é que a gente consegue demonstrar que esse teorema é válido, tá? Então a gente quer mostrar que se x é maior do que 2, então x ao quadrado é maior do que x mais 1. Então nossa hipótese é de que o x é maior do que 2. Vamos lá para a nossa lousinha? Então, eu estou falando que o x é maior do que 2. Quer dizer que meu x vai poder ser 3, 4, 5, 6 ou qualquer número aí, assim por diante. Tá certo? Aqui na nossa demonstração, nessa demonstração, eu já vou logo para o meu pulo do gato. Porque a minha conclusão que eu quero chegar, ela está falando de x ao quadrado. Eu sei que, olha, assumo que o x é maior do que 2 e eu quero chegar à conclusão de que então esse x ao quadrado é maior do que x mais 1. Tá certo? Então, o lado esquerdo dessa minha desigualdade, ela tem um x ao quadrado. Então, o que eu preciso fazer? Multiplicar, então, por x, certo? Um ponto importante que eu quero comentar aqui com vocês é como se trata de uma desigualdade, a multiplicação podia alterar aí a polaridade, né? Dependendo do que a gente estivesse dizendo nessa desigualdade. Então, poderia alterar a polaridade, né, de um dos lados e aí alterar a desigualdade. Só que isso não ocorre no nosso caso porque a gente já sabe que x é positivo. Né? Então, se eu multiplico por x à esquerda e à direita, a desigualdade não vai mudar, certo? Então, eu sei que esse x ao quadrado aqui é maior do que 2x. Só que eu não quero 2x do lado direito da minha desigualdade, né? O lado esquerdo tá ok, mas eu não quero o lado direito, certo? Então, a gente sabe o quê? Esse 2x eu posso matematicamente substituir por quê? Por x mais x, não é isso? Porque eu quero, tá vendo? Olha lá minha conclusão. Eu estou falando de x mais 1. Então, eu tinha que substituir, mudar aquela multiplicação que estava do meu lado direito por uma soma, não é verdade? Porque eu quero que o meu lado direito tenha a soma. E o que eu fiz então? Nesse momento eu substituí esse 2x por x mais x, porque eu quero trabalhar com somas, certo? O que a gente faz agora? Eu quero fazer algumas manipulações para que eu chegue aqui no meu lado direito, ele fique sendo x mais 1 e não x mais x. Então eu vou fazer passo a passo aqui, né? Se vocês podem fazer, na verdade, direto, se vocês já enxergarem aí como fazer, tá? Mas eu vou fazer passo a passo. O que eu sei, então? Eu sei que o meu x, ele é maior do que 2, certo? Então, se o meu x é maior do que 2, então eu posso substituir esse x aqui por 2, que não muda essa minha desigualdade, certo? Ó, se a gente quiser, vamos ver na nossa nozinha aqui, ó. Eu tô falando que o meu x ao quadrado é maior do que x mais x, certo? X ao quadrado é maior do que x mais x. Então, aqui na minha régua, eu fiz assim, né? Então, o x ao quadrado é maior, veja, está crescendo para lá, do que o x mais x. E eu sei que esse x é maior do que 2, certo? Então, esse x, ó, porque tá onde? Na minha hipótese, isso. Então, o x, ele é maior do que 2. Então, se eu substituo aqui por 2, eu sei que esse x mais 2 é menor do que x mais x. Tudo bem, pessoal? Tá? Então, essa desigualdade continua valendo. X ao quadrado é maior do que x mais x e é maior do que x mais 2, porque x mais x é maior do que x mais 2. Tudo bem? Tá? Só que eu não quero x mais 2. O que eu quero? Eu quero x mais 1. Mas tudo bem. Eu sei que o 2 é maior do que 1. Então, eu ainda posso modificar essa minha desigualdade, quer dizer, escrevê-la de outra maneira, porque eu sei que o 2 é maior do que 1. Então, o x mais 2 vai ser maior do que x mais 1. Então, se x mais 2 é maior do que x mais 1 e x ao quadrado era maior do que x mais 2, então x ao quadrado também é maior do que x mais 1. Tá vendo? O que eu fiz aqui? Eu só fui manipulando o lado direito dessa minha desigualdade para que ficasse no formato que eu quero na minha demonstração. Vamos escrever isso bonitinho lá, tá? Na verdade, eu fiz até uma coisa bem esquemática aqui, tá? Vocês podem descrever ou pode deixar aqui no esquema. O importante da demonstração de vocês é que eu consiga entender o passo a passo do raciocínio, tá? Não vou ser muito preciosista na hora das avaliações para que vocês sejam detalhistas e tudo mais. Só não pode deixar de explicar para mim o que foi feito, tá? Então, aqui fica claro para mim quais foram as manipulações que vocês fizeram para chegar na conclusão de que esse teorema é válido, certo? Então, vejam, demonstrar a desigualdade é similar a demonstrar a igualdade,
Tudo bem? Só lembre-se de trabalhar aí os conceitos da maneira correta. Já vimos então a prova direta, que é a prova mais usual nós temos aí na demonstração dos teoremas, mas existem outras. Nós podemos usar também uma outra estratégia que chama prova por contraposição, tá? E aqui a gente usa alguma coisa, um teorema lá da lógica que diz o seguinte, que a afirmação se A, então B, ela é logicamente equivalente a se não B, então A. Isso é uma das nossas regrinhas de equivalência lógica que nós vemos na disciplina de lógica. Certo? Então a gente diz que esse se não B, então A é a contrapositiva do se A, então B. Tá? Então, o que a gente faz nessa prova por contraposição? Para provar o meu se A, então B, eu uso a sua contrapositiva. Ó, quem ainda não acredita que isso é verdadeiro, é só a gente fazer isso, né? Então, ao invés de eu fazer P implica em Q, isso daqui é logicamente equivalente a não Q implica em não P. Tudo bem? Porque isso vem lá na nossa tautologia da lógica. Então, por exemplo, vamos demonstrar esse nosso teorema que diz o seguinte, ó. Se o quadrado de um número inteiro é ímpar, então o inteiro é ímpar, tá? Às vezes, a gente pensa assim, nossa, mas aqui quem que é a minha premissa? A premissa diz, então, que o quadrado de um número inteiro é ímpar, certo? Olha lá, o quadrado é ímpar. E isso implica que o inteiro é ímpar. Então, quer dizer que para eu fazer a demonstração direta, eu tenho que partir do fato de um número elevado ao quadrado ser ímpar. Parece que é mais complicado, não é? Do que eu partir do fato do oposto, da contrapositiva. Qual é a contrapositiva? É eu negar esse que, e veja, se eu nego que um inteiro é ímpar, lembra, é binário? Se o inteiro não é ímpar, é porque ele é par, certo? Então, vamos lá. Então, o inteiro não ser ímpar significa que o inteiro é par. Então, essa passa a ser a minha premissa da contrapositiva. E aí, como é que eu nego o meu P aqui, né? Quer dizer que o quadrado é ímpar? Bem, se eu negar isso daqui, então o quadrado é par. Ok? Tá? Veja, ninguém vai manipular o quadrado. O quadrado é um número, né? O que estou manipulando aqui é a propriedade dele de ser ímpar ou ser par, certo? Então, na prova por contraposição, a gente vai partir disso daqui. Provar que o inteiro é par implica que o seu quadrado é par, ok? Então, vamos lá. Vamos mostrar, então, por contraposição, tá vendo? Quando eu fizer uma demonstração que não é por prova direta, eu coloco aqui qual é a estratégia que está sendo usada, tá? Então, façam isso nas demonstrações de vocês, porque aí eu já sei como eu devo raciocinar. Se você não coloca, fica mais obscuro, assim, qual é a estratégia que você está usando. Então, vamos mostrar aqui por contraposição que se o quadrado de um número inteiro é ímpar, então o inteiro é ímpar, tá? Então eu só reescrevi aqui, fiz a apresentação do meu teorema, mas eu disse qual é a estratégia que eu vou usar. Como é por contraposição, o que eu vou partir? Eu vou partir aqui, ó, da negação dessa minha conclusão, né? Para formar a contrapositiva. Então eu vou falar, ó, se x é um inteiro par. Então essa é que é a hipótese que eu vou trabalhar. Bem, aí nós já fizemos, né, nos exercícios, então vou ser um pouquinho mais rápida aqui, né? Como x é par, pela definição de números pares, nós temos então que o x é múltiplo de 2, né? E pela definição de múltiplo, então, a gente sabe que pode escrever o x como 2m. E aí o pulo do gato, o que eu estou falando? Do quadrado desse número, né? É o x ao quadrado. Então, quer dizer que agora eu vou ter que multiplicar o x por ele mesmo para que eu chegue no quadrado, no x ao quadrado. Então, meu pulo do gato é isso aqui, né? Eu multiplico aqui por x e eu multiplico aqui por x, não é verdade? Então, quer dizer que meu x ao quadrado vai ser 2m vezes 2m, não é isso? Da mesma forma que a gente fez no exemplo lá de soma, eu coloco 2 em evidência. Então, eu sei que o meu x ao quadrado é 2 vezes esse inteiro aqui, ó. Porque m é um inteiro. Eu usei ele como inteiro para fazer a definição do x ser par usando o fato de ser múltiplo de 2. Então, eu consigo colocar o 2 em evidência e vou dizer, ó, que o x ao quadrado, então, é um 2 multiplicando um inteiro, que eu posso chamar de c. Então, quer dizer que esse x ao quadrado é múltiplo de 2. E se x ao quadrado é múltiplo de 2, o x ao quadrado é par. Aí, o que a gente volta? Só para terminar o teorema, porque eu tenho que demonstrar que a conclusão é válida. E qual é a conclusão? É aquela original, não é? Então, logo, provamos por contraposição que se o quadrado de um número inteiro é ímpar, então o inteiro é ímpar. Então, veja que aqui é a apresentação do teorema, como ele é, sem
já sem transformá-lo na contrapositiva, aqui é a conclusão do teorema como ele é. Mas aí eu deixo claro por contraposição, né, que foi demonstrado aqui, ó. E aqui no meio eu faço toda a demonstração da contrapositiva, tá? Quando é interessante fazer isso? Quando é interessante usar esse tipo de demonstração? Quando for mais fácil demonstrar a contrapositiva, ou mais intuitivo para você, ou você souber mais sobre as definições envolvidas na demonstração da contrapositiva do que do teorema original. E a última estratégia de demonstração, que a gente utiliza bastante também, é a prova indireta, ou prova por absurdo. Aqui, no caso, o que a gente tem? Para provar que o meu teorema se A, então B, a gente vai mostrar que é impossível a gente ter ao mesmo tempo o A verdadeiro e o B falso. Tá? Então, eu assumo que o A é verdadeiro e o B é falso, os dois juntos, e vou chegar num absurdo. Se isso acontecer, é porque, na verdade, o A é verdadeiro e o B também é verdadeiro, ou seja, o teorema, então, é verdadeiro. Tá? Então, para provar o se A, então B, a gente vai mostrar que é impossível o A e o não B serem ambos verdade ao mesmo tempo. Então, admitimos que o impossível é verdadeiro e vamos provando, tá? Até chegar a um absurdo, a uma condição que é impossível na matemática, certo? Se uma afirmação implica em algo errado, então a afirmação deve ser falsa, ou seja, aquela suposição que fizemos anteriormente de que podia ocorrer o A e o não B, ela está equivocada. E onde que está equivocada? No não B. Tá? Então, é A e B necessariamente são verdadeiros. Tá? Então, a gente vai supor que a hipótese e a negação da conclusão são ambas verdadeiras. Trabalhar a prova até chegar num absurdo. Por exemplo, vamos demonstrar aqui, ó, vamos dizer então que se x e y são dois inteiros pares, então o x mais y é um inteiro par. Ou seja, é aquela mesma demonstração que nós fizemos pela prova direta, só que agora eu vou fazer por prova indireta. Como é que a gente faz isso? Então, nessa prova, a gente vai lá, de novo, usar as definições de ser par, de ser múltiplo e de ser ímpar, tá? Porque eu vou negar aí a minha conclusão. Então, se a conclusão que diz que x mais y é par, eu vou dizer, então, que x mais y é ímpar, tá? Por isso que eu estou recordando aqui. Ser par e ser múltiplo e ser ímpar, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Para fazer a demonstração por absurdo, veja, eu já deixei claro na minha apresentação. Vamos demonstrar por absurdo que se x e y são dois inteiros pares, então a soma deles também é par. Então, eu vou partir da minha hipótese de que x mais y são inteiros pares. Só que eu também vou colocar aqui o meu absurdo, não é isso? Então, vamos demonstrar por absurdo que o x mais y é um inteiro ímpar. É essa que eu vou tentar chegar lá e vamos ver que é um absurdo. Então, se o x mais y é ímpar, logo eu posso reescrevê-lo dessa maneira, não é? Falar que então que o meu x mais y é 2 vezes um inteiro, b, mais uma unidade, tá? Só que o que a gente sabe também da minha premissa? Da minha premissa, eu sei que x e y são inteiros pares. Então, se eles são inteiros pares, eu posso reescrevê-los assim, não é isso? Se o x é par, então ele é 2 vezes um m, que é um inteiro. E se o y é par, então ele é 2 vezes um n, que é um inteiro, certo? Aí o que eu quero, então? Eu tenho esses dois pares e eu tenho o fato de que x mais y é ímpar. Então, eu vou somar esse x com esse y. Ao somar o x mais y, o que eu tenho? X mais y é igual a 2m mais 2n. Da mesma forma que fizemos anteriormente, eu consigo colocar esse 2 em evidência. Então, eu vou ter que o 2, que o x mais y é 2 vezes um c, que é um inteiro, né? Porque m e n são inteiros, ao somá-los, eu também tenho um c, que é inteiro. E aí, eu sei, então, que esse x mais y, que é 2c, esse 2c tem que ser igual a esse x mais y, que é 2b mais 1, certo? Então, eu sei que x mais y é 2b mais 1 e x mais y é 2c. Logo, 2c é igual a 2b mais 1. É isso que eu tenho. 2c é igual a 2b mais 1. Bem, mas se 2c é igual a 2b mais 1, a gente chega à conclusão que o c é igual a b mais meio. É isso? Não é?
Porque se eu passo esses 2 para cá, ó, então eu vou ter que o C vai ser igual a B mais 1 dividido por 2, meio. Bem, mas se C é igual a B mais meio, quer dizer que C não é um inteiro, né? E eu disse que o C é um inteiro. Ou seja, acabamos de chegar num absurdo. Então, o que acontece aqui? Eu fiz toda a minha demonstração usando definições válidas, aceitas da matemática, de ser ímpar, de ser par, multiplicações e outras operações aritméticas aqui, a divisão e tudo mais. Fiz tudo direitinho na minha demonstração. E cheguei num absurdo, porque eu tinha assumido que o meu C era um inteiro, né? Só que agora eu descobri que ele não é um inteiro. Opa, então é aqui que está o meu absurdo, tá? Então, como nós chegamos num absurdo, então o que eu sei? Eu sei então que se eu tiver o x par e o y par, necessariamente a conclusão acontece, porque a sua negação foi inviável, chegou a um absurdo, tá? Então, a prova indireta, às vezes, dá um nó na nossa cabeça, né? Porque você começa a demonstrar aquilo que você sabe que não é, né? Então, de novo, quando usar a prova indireta? Quando para você for claramente for claro que aquele teorema é válido, né? Que é muito absurdo você achar que não é válida aquela conclusão junto com a sua premissa, tá? Então, vamos treinar um pouquinho, tá? Então, no teu exercício de agora, eu apresento o seguinte teorema para vocês. Se um número somado a ele mesmo é igual a ele mesmo, então esse número é zero. Quer dizer que se eu tiver um número x e fizer x mais x e der x, não é isso? Então esse número só pode ser zero. E aí, vocês acham que isso é verdadeiro ou vocês acham que isso é falso? Tá? Façam uma demonstração aqui usando prova indireta, ou seja, vocês vão supor que a hipótese, que é o número somado com ele mesmo, né, da ele, né, x mais x é igual a x, isso é verdadeiro. E nós vamos supor que a negação da conclusão também é verdadeiro. Ou seja, qual que é a negar a conclusão? A conclusão diz que o número é zero, então nós vamos assumir que o número é diferente de zero, certo? Façam isso e daqui a pouco eu confiro com vocês.